Olá, amigos da TV Impacto. Estou aqui no estúdio com a psicóloga Adria Aguiar. Gente, ela vai falar hoje sobre o assunto que está muito em alta: aborto. Vamos falar sobre este assunto que com certeza inclui aí muitas mulheres que já passaram por isso. Né? Isso está muito na questão das mulheres, praticamente 30% delas, né? Conte pra gente com a sua experiência, primeiramente, para as pessoas entenderem a sua função, que ela é uma psicóloga e trabalha na questão perinatal. Fala pra gente um pouquinho. Olá, gente. É um prazer estar aqui, né, compartilhando um pouquinho de conhecimento. Assim, a psicologia perinatal, ela abrange, né, todo um contexto da perinatalidade, que envolve gestação, parto e pós-parto, né? Até mesmo aquelas que ainda não alcançaram uma gestação, né, que a gente considera um casal tentante. Então, envolve desde o início da concepção até o final. Aí E a você faz saúde acompanhando. psicológica, né, relacionada a esse público exatamente. Muito bem. Hoje em dia está acontecendo muito a questão do aborto. Está muito em alta essa questão, né? Inclusive já teve vários casos recentes. Eu gostaria que você falasse um pouquinho é, de que forma, quais são as formas do aborto, né? Aborto espontâneo. Explica um pouquinho pra gente. Bom, nós sabemos que existem aí duas categorias, né, de aborto, que é o espontâneo, que é aquele aborto que ocorre de uma forma natural, né? O corpo, ele acaba interrompendo aí esse processo gestacional. Então, pode ocorrer independente do período gestacional, pode ocorrer no primeiro trimestre, no segundo e até no terceiro, né? Que no caso a gente já não considera tanto um aborto, mas uma questão de prematuridade. Então, depois desse tipo de aborto, que é o espontâneo, nós também sabemos que existe o induzido, que é aquele que a mulher decide, né, por induzir a esse aborto, ou seja, é um procedimento externo, né? Não é algo que vem de dentro para fora, é algo que vem de fora para dentro, em que essa mulher utiliza aí de técnicas, medicações, né, formas invasivas para o corpo, né, para que venha interromper aí essa gestação. E de forma ilegal, né, doutora? Já visto que no Brasil ainda não está legalizado. Então assim, a gente sabe que a porcentagem de abortos realizados de forma ilegal é muito grande, né? Até porque é uma questão ainda burocrática, né, sobre legalização do aborto, sobre realmente no Brasil é legalizado, não é. A gente, como profissional da psicologia, dentro do conselho, né, o conselho de psicologia em si, ele é contra a criminalização, ou seja, o conselho está a favor da descriminalização. Então, a psicologia em si busca ainda, está nessa busca constante para que o aborto ele não seja considerado como um crime, né, mas venha ser caracterizado aí como uma decisão, uma opção dessa mulher, né, ou desse casal, independente de como é que acontece, mas a busca é por não criminalizar essa atitude, Porque mas existe ainda casos e acasos, né? existe caso, a gente precisa avaliar o contexto geral, né? A gente não pode usar, talvez, aí a mesma forma para um do que para o outro. A gente tem que ver o contexto, de que forma acontece, né? Por que que essa mulher quer optar por esse aborto induzido? Então, cada questão, cada mulher envolve aí situações pessoais, sociais, né? O tipo de gestação, se foi uma gestação vindo aí de um consentimento, se não foi por consentimento, se veio de um estupro. Então, é um contexto geral que precisa ser avaliado para a gente chegar num resultado. Nesse caso aqui, a gente considera, né, que seja congruente continuar essa ideia do aborto. Outros casos, talvez não. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Nesse caso que você falou, né, que ela tem que ter essa vontade própria e que acabe tirando essa questão de ser um crime, né, em Isso. cada caso, né, dependendo. Isso também na área da psicologia, isso abrange muito a questão da cabeça da mulher, como ela fica depois disso, né? Ela acaba, muitas delas, fazendo o aborto induzido de uma forma que ninguém sabe, de uma forma ilegal, às vezes até sozinha dentro da casa dela. E o que ela fica na cabeça depois disso, depois de um aborto? Conte pra gente. Olha só, gente, independente do tipo de aborto, seja ele espontâneo ou induzido, essa mulher sofre, né? Ela sofre quando é espontâneo porque era uma gestação desejada, então é uma interrupção de um desejo, de um sonho, e o induzido também traz consequências psicológicas, porque
a pressão social, ela interfere muito mais do que a própria decisão dessa mulher. E a gente sabe que dentro dos casos assim mais recentes aqui no Brasil, a gente vê o quanto a sociedade ela gera esse sofrimento, independente da decisão dessa mulher. Se ela decide continuar a gestação e levar para a adoção, ela é julgada também. Se ela decide por um abortamento, ela também é julgada. Então, a questão emocional dela vem sofrer impactos significativos e para a vida inteira, né, de forma longa. E a gente considera que o acompanhamento psicológico, o suporte é necessário em todos os contextos. Além de que, se é descoberto, ela tem que lidar ainda com as piadas do dia a dia, né? Por que não usou preservativo? Por que isso ainda hoje sobrecai tanto para cima da mulher, né, doutora? Sendo que são das duas partes, né? Mas a mulher, a gente vê que é muito julgada nessa forma, né? Infelizmente, a gente sabe que a figura feminina, ela entra com um pouco de fragilidade nesse sentido, né? É uma figura que é mais atacada. A gente sabe, não é porque é feminismo, não. É porque a gente sabe que a realidade cultural, social, ela é muito forte ainda. Então, o peso da decisão, o peso da consequência vai cair sobre a mulher. Você não vê falar sobre o agressor, sobre o estuprador, sobre quem, né, danificou ali o psicológico daquela mulher. Então, é a figura feminina que acaba carregando essa bagagem muito pesada, sozinha, né, às vezes. Exatamente. No caso de crianças, por exemplo, criança e adolescente, que é o que teve acontecido muito agora também, que foi falado sobre este assunto nos jornais, né? No caso também, uma criança, quero relembrar, de 11 anos, que teve um envolvimento com um rapaz de 13 e configura-se estupro, né? Ela acabou ficando grávida e a mãe optou para que ela não tivesse o bebê, fosse interrompido. Nesse caso, houve toda aquela burocracia, né? A mãe dela não conseguiu com que a filha tivesse um aborto legal, né? Legalizado, na verdade. Como é que fica? A criança tinha apenas 11 anos de idade. Como é que é nesse sentido? A gente viu nesse caso, né, o quanto repercutiu, porque aí a internet, ela traz um pouco de tudo, né? E a gente tem que ter cuidado com o que a gente está vendo, né? Porque a gente viu que houveram posicionamentos em que, não foi um estupro, porque ela era já a namorada dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Mas, independente se ela era namorada ou não daquele rapaz, que também era de menor, ainda assim se considera estupro, é um ato infracional, né, voltado para o estupro de vulnerável, porque foram duas crianças, né, adolescentes, que são menores de idade, que acabaram em si cometendo um ato infracional, independente se foi por consentimento ou não. E assim, a gente sabe que menores de 16 anos, 18, né, essa criança, ela não responde por ela. Por mais que ela diga, mãe, eu quero abortar ou eu quero continuar, feliz ou infelizmente, a decisão vem pelos responsáveis e pela equipe judicial, né, que vai avaliar esse contexto geral do caso para chegar a um final, né, se essa criança tem capacidade de realizar esse aborto de forma legalizada ou não. Nesse caso, ela precisa... Qual o primeiro passo, doutora? Procurar ajuda de que forma? Alguma família, se estiver assistindo, pode estar passando por um problema desse dentro da residência, dentro de casa, e não sabe a quem pedir ajuda, porque tem medo até de pedir ajuda e ser, né, bombardeada, como foi no caso aí, até da atriz Global também, que decidiu... né, levar adiante a gestação. Se ela fez por aquele lado, estava errado. Se tivesse tirado, também estaria errado, né? Qual seria o passo? Tipo, uma família está passando por isso, tem uma adolescente dentro de casa que está grávida, o que ela precisa fazer? Bom, nesse caso, realmente isso acontece muito, né? Quando é uma criança, um adolescente, a família muitas vezes opta por realizar de uma forma ali individual sua família, e às vezes isso traz muito mais prejuízos, porque a maneira como é feita, né, a gente sabe que acontece de qualquer jeito por aí, né? O fulano vai lá na farmácia, compra um remedinho que é proibido a venda, né, sem a prescrição, mas assim mesmo ainda vendem. E aí essa mulher vai lá, né, leva para aquela criança ou adolescente, aí a criança começa a sofrer problemas fisiológicos dessa condição que foi um procedimento não saudável, foi realizado de uma forma incorreta. E aí essa criança vai ter, talvez, possíveis condições fisiológicas lá para frente. Então, tem que ter muito cuidado. E o que fazer, então?
a gente sabe que a orientação, né, que a busca por um profissional que realmente é capacitado para atender essa demanda, porque o profissional ele vai em cima da dor daquele paciente, né, daquela criança ou adolescente. Diferente da sociedade, você busca, às vezes você é julgado. Então, o profissional ele vai te orientar, ele vai te acolher, acima de tudo, né, o acolhimento ele é primordial, e orientar, né, de que forma isso pode ser feito. Vamos primeiro tentar entender a história aí daquela criança, daquele adolescente, as condições da família. Então, assim, seria uma escuta, né, na qual a gente iria tentar aí avaliar o todo e não Tudo a tem parte. que ser avaliado, né? Para chegar aí uma resposta que seja mais justa para essa criança ou para esse adolescente e para esse bebê também. Para finalizar, nessa questão da criança, ela sofre traumas após isso? Ela não está preparada para vivenciar uma vida de mãe, né? E teve que optar por isso, por um aborto, ou foi estuprada. Quais são os traumas que ela carrega com ela e ela precisa buscar um psicólogo, um tratamento? Fale um pouquinho para a gente finalizar essa questão. Certo. Independente da idade, né, gente? A gente sabe que os impactos psicológicos vêm para qualquer faixa etária. Mas, pensando na questão da criança, a gente sabe que o impacto ele é diferente, né? Porque uma criança ela está apta para viver coisas, situações de criança, né? Da infância e juventude. Então, quando algo que deveria talvez acontecer lá na fase adulta e vem antecipadamente, esse abalo emocional para essa criança ele é muito impactante, porque a adolescência que ela vai vivenciar já vai ser diferente, porque ela vai carregar consigo esse trauma, né? Independente de como ocorreu, mas é um evento muito significativo que vai desencadear na fase da adolescência e na fase adulta também. Pode ser até que essa criança ela venha sofrer uma questão de infertilidade até, porque foi um procedimento realizado de forma invasiva aqui, talvez, que vai aí sofrer, né, vai desencadear alterações fisiológicas nessa criança ou adolescente. Além dos impactos físicos, os psicológicos, eles são também presentes aí, né, nessa família, porque não é só também a criança ou adolescente, mas é a família em geral, que acaba também tendo esse impacto, né? Eu quero aqui agradecer a presença da psicóloga Adria Aguiar, que veio aqui compartilhar um pouco dessas informações que é tão importante, né, para nós mulheres, e são assuntos poucos falados, mas que deveriam ser mais, né, falados, pronunciados, questionados e debatidos, para que ela não sofra sozinha dentro de casa. Então, obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Nós ficamos por aqui. Eu espero que você curta, comente, compartilhe. Muito obrigada e até a próxima.